Meus amigos, continuando nossos estudos sobre os procedimentos sumaríssimos do Juizado Especial Civil, vamos falar agora uma síntese de como é estruturado o procedimento do Juizado Especial Civil, né? Antes de mais nada, meu nome é Charley Teixeira Chaves, sou professor dessa disciplina. Eu gostaria, nessa oportunidade, de falar um pouco do meu livro, Teoria Geral do Processo, né? Esse livro, Teoria Geral do Processo, ele vai atender o aluno tanto para concurso como para a graduação, pela compreensão da matéria, a compreensão toda da matéria do processo, seja processo civil, seja processo constitucional ou processo penal. Então é um livro que atende tanto para o aluno de graduação como para o aluno de concurso. Quem quiser e tiver a curiosidade de adquirir esse livro, esse é um convite feito, né? O livro é da minha autoria, Charley Teixeira Chaves. Continuando aqui, vamos sintetizar agora o procedimento sumaríssimo, né, do juizado especial, né? Nós estamos falando de juizado especial civil, né, onde que tem causas a ter determinados valores e assim por diante. Então, vamos sintetizar. Quais são as etapas procedimentais? Quando eu falo em procedimento que ele está equacionando a estrutura até a sentença. O procedimento são atos estruturais consequentes que vão decorrer de atos estabelecidos na norma para alcançar uma finalidade. E para qual finalidade? A finalidade de encerrar e acertar o direito através de uma sentença, né? Primeiro tem a petição inicial, que no juizado especial ela pode ser escrita ou oral. Lembrando que nas causas até 20 salários mínimos é facultada a presença de advogado. A causa até 20 salários mínimos, né, é facultada a presença de advogado. O interessante é que você sempre tem advogado. Você pode fazer a petição inicial de forma oral ou escrita. São duas formas que pode ser feita, né? Uma vez feita a petição inicial, é registrado o pedido, né? Temos a citação, designada a audiência de conciliação, né? Depois, instrução e julgamento, em 15 dias, a contar do recebimento da juntada da comprovante postal da citação. Lembrando que no juizado especial não é admitida citação por edital. Se há necessidade de citação por edital, o procedimento é extinto, sem resolução do mérito. O procedimento é extinto, quando existia necessidade de citação por edital. Professor Chaves, só me relembra o que é citação por edital. É todas as hipóteses quando o réu está em paradeiro incerto, não sabido, inacessível ou de difícil localização. Aí, ou seja, após inúmeras diligências, eu não consigo fazer citação do réu. E há necessidade de citação ficta na modalidade edital. Aí o procedimento judicial, o procedimento do juizado especial deve ser o quê? Extinto. A parte pode apresentar um rol de testemunha em até 5 dias antes da sessão de conciliação. No máximo 3 testemunhas, elas devem comparecer independente de intimação. Se a parte desejar que elas sejam intimadas, elas serão intimadas pelo juizado especial. Se não comparecer a testemunha, o que pode acontecer? A sua condução coercitiva. Testemunha, gente, testemunha é obrigada a testemunhar. Se for arrolado, elas são conduzidas à força. E se faltar com a verdade, elas podem sair até presas, né? Então é muito importante a figura da testemunha. Tem a obrigação de dizer a verdade. Então, muitas vezes as pessoas não gostam de testemunha por isso, né? Porque elas são conduzidas à força e tudo. Professor Charles, se a testemunha comparecer em audiência, pode o patrão cortar o seu dia de ponto? Não, não pode. Porque é uma questão de legal, onde permite a pessoa faltar e é justificável. Ela não pode ser punida porque ela foi testemunhar num dia, em determinado local. Etapas procedimentais. Continuando as etapas, eu tenho o que? Após aqueles atos, audiência de instrução e julgamento, temos uma sessão de conciliação, obtida a conciliação, presente as partes. A ausência das partes gera extinção do processo. A ausência do autor gera contumácia, a ausência do réu, o processo vai prosseguir sem a sua presença e pode provocar, no caso da presença do autor, a extinção do processo. Ora, se aquele que pleiteia faltar, nós temos uma consequência jurídica. Ora, eu estou pedindo, eu vou e não compareço à audiência, então gera a extinção do processo. Nós temos a lavratura do termo de acordo, se obter êxito, o acordo será homologado pelo juiz, transformando assim em título executivo judicial, ok? Se obter acordo. Não obtido acordo, vai ter a opção da parte utilizar o juízo arbitral, que vai escolher entre os juízes arbitral, o juízo leigo, né? Ou seja, um procedimento separado, diferenciado. Eu estou optando não ir pelo juiz concursado, o juiz profissionalizante, ou juiz concursado, ou juiz togado. Eu quero ir para o juiz arbitral, como eu tinha falado anteriormente na última aula. Ora, se eu optar pelo juiz arbitral, vai ser instaurado o juiz arbitral, que é escolhido pelas partes. Quem que vai escolher? O árbitro, que o árbitro vai fazer a função de juiz. O árbitro é juiz de
fato de direito conforme a Lei 9.307. A Lei 9.307 vai regulamentar o direito arbitral, né? O julgamento do direito arbitral. Escolhido o árbitro pelas partes ou designação pelo juiz, sempre entre os juízes leigos. Não instaurado o juiz arbitral, nós vamos seguir com o juiz o quê? O juiz tolgado, ou juiz concursado. Mas, continuando o juiz arbitral, ele vai apresentar o laudo, que na realidade é a sentença arbitral. Ele apresenta um laudo que na realidade é uma sentença arbitral, ou decisão arbitral, né? E aí esse laudo será homologado por sentença irrecorrível pelo juiz. Cabe recurso da decisão do juiz arbitral, se as partes optarem pelo juiz arbitral. Ok? Não havendo homologação do laudo, poderá não haver homologação do laudo quando houver uma nulidade absoluta, por exemplo, violação do princípio do contraditório, da ampla defesa, da isonomia ou falta de fundamentação. E são causas que podem gerar nulidade absoluta do laudo, caso que o juiz vai recusar o que homologar ou a parte vai arguir nulidade, conforme a hipótese, conforme a situação. Não tendo audiência, não optando a parte pelo juiz arbitral, vai seguir pelo juiz tolgado. Aí vai ser designada audiência de instrução e julgamento. O que fala? Vai ter uma audiência onde vai ter colheita de prova, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir as provas necessárias documentais que foram apresentadas, né? E aí nós vamos iniciar o que é a sessão de audiência de instrução e conciliamento, de julgamento. Pode ter conciliação? Pode ter conciliação. É importante a ausência das partes, né? O que acontece? A ausência do autor gera extinção sem julgamento do mérito. A ausência do réu, se ele uma vez foi citado, vai gerar o efeito da revelia. O que é efeito da revelia? Gera presunção da veracidade das ações do autor. Se o juiz entender diferente, vai ter que fundamentar. Ok, o efeito da revelia gera presunção da veracidade das alegações do autor trazido na petição inicial. Ok? Essas são as consequências da ausência das partes. Outra situação importante, o segmento da audiência de instrução e julgamento. Nós temos a manifestação do autor sobre a contestação. Ora, após receber a inicial, o réu vai poder contestar. O autor vai poder imediatamente na própria audiência, contestar, ou seja, manifestar sobre a contestação. Nós chamamos isso de impugnação da contestação ou réplica, né? Aí, ou o pedido designando nova data, se for o caso. Professor Charles, então o autor pode manifestar imediatamente. A regra é que a audiência se una. Ele tem que manifestar imediatamente. Salvo havendo um pedido e o juiz designar nova data para continuar a audiência de instrução e julgamento. Designada nova data, as partes vão sair dali intimadas, ok? Depois será proferida sentença, né? A sentença do juizado especial é interessante. Toda sentença tem que ter relatório, fundamento e dispositivo e conclusão, né? No juizado especial é dispensado, é facultado, ou melhor, é dispensado o relatório, justamente para ter uma facilidade do juízo fundamentar, para proferir de imediato, entrar nos fundamentos e no direito imediatamente e decidir. A ideia é facilitar o julgamento, porque trata-se de um julgamento mais célere, mais rápido, né, mais informal. Então, a sentença é dispensada o quê? O relatório. Dessa sentença, logicamente, cabe embargos de declaração, orais ou escritos, em 5 dias. E é interessante, né? O novo CPC 2015, ele vai mudar. Antes, os embargos tinham um efeito suspensivo do prazo recursal. Agora, ele tem efeito interruptivo do prazo recursal. Professor, não lembro direito o que é interruptivo e suspensivo. Você falou isso na aula lá de atos processuais do processo civil. Falei. Quando eu falo interrupção, eu interrompo, eu zero a contagem do prazo. Após interpor os embargos, eu tenho ainda a possibilidade de manejar outro recurso. Então, eu tenho um prazo restabelecido na integralidade da interrupção. Quando eu falo em suspensivo, eu vou só suspender. Se já transcorreram 2 dias, paralisa os 2 dias. Após a suspensão vai durar o tempo que for necessário. Durou 1 mês. Então, contou-se 2 dias, ainda tem mais 3 dias, né? Então, vai continuar a contagem dos prazos de 3 dias após o período de suspensão. Então, a suspensão ela não aniquila o prazo anterior, ela só continua. Após o período da suspensão, continua a contagem. Já a interrupção não zera a contagem, reinicia do zero. Na suspensão não paralisa a contagem e quando recomeçar a contagem vai computar o tempo anterior, o prazo anterior. É isso que é a diferença. No caso do embargo de declaração, ele tem efeito interruptivo do novo prazo recursal.
Ok? Qual que é a finalidade em barra de declaração? Em barra de declaração, toda vez que a decisão tiver omissão, obscuridade e contradição. Decisão mal feita, decisão do juiz mal feita. É uma decisão contra a elaboração da sentença. Eu não tenho uma petição inicial que é inepta, que é mal feita, eu também tenho uma sentença que pode ser mal feita. E o embargo de declaração é um recurso para corrigir a decisão omissa, porque o juiz não enfrentou todos os pontos, obscura, porque você não tem clareza nela, e contraditória, porque ela traz um raciocínio, depois se confunde, e aí acaba gerando uma contradição no seu resultado. Isso tudo pode ser corrigido através dos embargos de declaração, que vai declarar omissão, obscuridade e contradição. É um recurso contra a decisão elaborada pelo julgador, pelo juiz. Ok? E aí, continuando. Se não for interposto embargo de declaração, a parte pode recorrer por um recurso denominado inominado. É um recurso semelhante à apelação, mas não é apelação, porque ele não recebe o nome de apelação. É um recurso nominado, o prazo é 10 dias, né? 10 dias, deve ser feito em petição, mais razões, ou seja, tem que fazer através de petição escrita, mais razões recursais, né? Que é as razões do seu recurso do inconformismo da sentença. Por que você vai interpor esse recurso? Porque eu não estou satisfeito com a sentença do juiz do Juizado Especial Civil. E aí eu vou interpor o recurso nominado no prazo de 10 dias, né? Apresenta as razões. Tem que ter o preparo. O preparo pode ser apresentado até no prazo de 48 horas. Sem preparo, o recurso será deserto. Professor, o que é preparo? Ora, olha que coisa interessante. Enquanto que o Juizado Especial, na primeira instância, até a sentença, não cobra-se nenhum valor, nada, não cobra custa, não paga honorários, não paga nada, para recorrer, aí vem a problemática do juizado especial, né? Ou seja, professor, mas que coisa chata. No juizado especial, até a sentença é dispensado. Custa dispensado advogado até 20 salários mínimos, né? Acima de 20 é obrigado advogado. É dispensado, eu não pago nada. Se for para recorrer, eu tenho que pagar preparo. E considero do preparo todos os valores anteriores. Agora eu tenho que recorrer, tenho que contratar advogado. Antes não precisava. E eu tenho que pagar todas as custas anteriores que não eram cobradas. E agora ainda tem que pagar as custas de porte, de remessa e retorno do processo? Não, é inviável. Então, na realidade, o juizado especial ele cria um obstáculo, porque na minha primeira fase eu não tenho nenhum obstáculo. Eu posso ficar sem advogado, ter 20 salários mínimos, não é cobrado nem custo, é totalmente de graça. Quando eu vou recorrer, eu tenho que pagar tudo, inclusive o retroativo, e ainda obrigado a contratar advogado. A ideia da lei parece que é criar um obstáculo para não poder recorrer. Pelo visto é isso. Aí vem a problemática do juizado especial, né? Então, nesse sentido, eu tenho que recolher preparo. Preparo é os valores, são valores. Se eu não recolher, ter no prazo de 48 horas, o recurso é considerado deserto. Deserto, ele não vai ser conhecido, ele não vai ser processado. É essa a situação. E o artigo 43 vai falar, o recurso terá somente efeito devolutivo, dependendo o juiz de dar efeito suspensivo só para evitar dano irreparável para a parte. Ora, já verificamos a questão do preparo, né? E agora a questão do efeito. Ué, professor Charles, o que é efeito devolutivo e o que é efeito suspensivo? Efeito devolutivo todo recurso tem, como regra. Ele devolve e deixa a matéria intangível, ou seja, toda vez que eu recorro, a matéria pode ser modificada pelo turma recursal. Aqui eu não vou falar em tribunal, não. O recurso vai ser designado por uma turma recursal composta de três juízes. As turmas recursais do juizado especial é composta de 3 juízes, né? Não 3 desembargadores. Eles não recebem nome de desembargadores, não recebem nome de tribunal. Tribunal recebe o nome de turma recursal. 3, o quê? Juízes, né? E aí o que acontece? O recurso, em regra, o recurso nominado, ele tem o quê? Efeito devolutivo. Devolve a matéria e permite que a matéria seja modificada. Mas nada impede que a parte beneficiada pela sentença do juizado especial venha iniciar a execução provisória ou cumprimento da decisão provisória. Por quê? Porque o recurso não impede o cumprimento provisório da decisão. Se eu tiver a necessidade de demonstrar o dano irreparável para a parte, se iniciar o cumprimento provisório da sentença, eu vou pedir o efeito suspensivo. O que é isso? Eu vou suspender a eficácia executória. Vou suspender a eficácia executória. Aí, na hora que eu for recorrer, eu vou criar um tópico do efeito suspensivo para o tribunal, para os juízes da turma recursal, os 3 juízes, me derem o quê? Me derem o efeito suspensivo. O que é isso? Suspender a eficácia da decisão já proferida contra o juiz. Impedir que o juiz comece a implementar a decisão. Em outras palavras, é isso. E aí eu tenho que comprovar o dano irreparável, caso se isso for
continuar, caso a parte comece a executar a decisão que está na fase recursal. E aí eu tenho que demonstrar. E aí o 43 vai falar exatamente isso que eu acabei de colocar. O recurso terá efeito devolutivo, podendo o juiz o juiz dar efeito suspensivo para evitar dano irreparável para casa. E aí eu tenho que pedir. A outra parte é intimada para apresentar contra-razões, a outra parte no prazo de 10 dias, né? E aí vai ter a sessão de julgamento, que é feito pela composição da turma recursal. Não recebe o nome tribunal, turma recursal. E que é julgado por 3 juízes, não desembargadores, 3 juízes. Ok? Nós temos o procedimento da execução. E aí vamos simplificar o procedimento de execução do juizado especial. Né? Nós temos título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Extrajudicial que não foi proferido por juiz. São títulos como cheque, documentos assinados por 2 testemunhas, documentos assinados com testemunhas ou assinados pelo Ministério Público, são tudo títulos executivos extrajudiciais. O que é extrajudicial? O nome já ajuda a entender, é fora do judiciário. São títulos executivos fora do judiciário. A petição inicial pode ser feita oral ou escrita, como nós já falamos. Aqui nós vamos ter a citação do executado, então vamos ter o autor vai ser exequente, o réu vai ser executado. O autor vai ser exequente, o réu vai ser executado. Ele é citado para pagar ou apresentar bens a penhoras no prazo de 24 horas. Então, ele é citado no título executivo extrajudicial para pagar no prazo de 24 horas ou nomear bens a penhora, dispensando nova citação no caso do título executivo judicial. No título executivo judicial, como a decisão já foi do juizado especial, ele é só intimado. Ele é intimado para pagar ou apresentar bens no prazo de 24 horas. Né? Em se tratando de obrigação de entregar, de fazer ou não fazer, combinará o juiz multas diárias, para no caso de inadimplemento, se não o fez na sentença. Ora, se eu tiver uma obrigação de entregar, fazer ou não fazer, eu vou criar uma chamada multa astreinte. É uma expressão francesa, astreinte, que é multas diárias. Qual que é a finalidade da multa? Obrigar a pessoa a implementar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa ou entregar alguma coisa. Então, eu tenho essa possibilidade. Então, o juiz vai criar multas diárias e essa multa tem que ser compatível a obrigar e forçar o executado a cumprir a decisão do juiz. O executado cumprir a decisão do juiz. Então, nós temos as multas diárias, também conhecido como astreinte. Continuando aqui no procedimento executivo, não encontrado o devedor ou inexistir bens de penhora, o que acontece? O procedimento é extinto. O juizado especial ele não consegue se prolongar, então ele deve ser extinto. Aí, uma vez localizados os bens, aí você reestabelece o procedimento executivo. Então, ele não fica ad eterno parado ou suspenso. Então, ele é extinto. Então, não encontrado o devedor. Eu não achei o devedor, está sumido. Ou inexistente bens de penhora, no juizado especial civil, ele é extinto o processo. Ocorrida a penhora, a intimação do executado para audiência de conciliação. Vai ter uma audiência de conciliação. E a audiência é facultativa em termos de título executivo judicial. Então, nós temos a audiência de conciliação para título extrajudicial e pode ter também para títulos judiciais. Mas ela é facultativa para títulos judiciais. Nós temos a audiência de conciliação para tentar resolver de forma rápida. Ao invés de penhorar bem, ele consegue pagar, parcela, alguma coisa. Vai tendo um acordo, o judiciário vai homologar. Não havendo acordo, o judiciário vai continuar a fase executiva. E aí, não tendo acordo, primeira impossibilidade, não havendo, a parte pode opor recurso. Não é um recurso, né? Na realidade chama embargos, né? Embargos de execução, né? E esse embargo de execução é uma forma do executado se defender. Em vários sentidos, ele pode falar que o valor está exacerbado, que o valor não é aquela correção do valor, ou que não houve a citação, alguma nulidade, ou alguma situação outra que ele pode discutir. Os embargos têm a via de defesa do executado. O exequente pode ter a satisfação pelo bem penhorado, ficar com o bem, e aí, uma vez ficado, estando satisfeito, o juizado especial vai gerar a extinção do processo. Por quê? Uma vez concluído a obrigação, o exequente, que é o autor, não ficará mais à mercê de qualquer realização jurídica. Então, o processo será extinto. Então, a satisfação do exequente provoca a extinção do processo, pelo cumprimento, né, da própria obrigação. Segunda possibilidade, não acordo.
Apresentado embargos. Os embargos são julgados improcedentes. O que é o embargo improcedente? O recurso, melhor, o recurso não, a defesa do executado é julgada improcedente. Se julgado improcedente, o que acontece? A execução continua. E aí vai executar os bens, se tiver bens, penhora, e aí ele pode adjudicar o bem ou vender o bem respectivo. Julgado procedência. Julgado procedente os embargos. Ou seja, aceita os embargos. O processo será o quê? Extinto. Você já acolheu a defesa, então ele será extinto. Do recurso, só para simplificar as regras do recurso aqui, no caso do procedimento da execução. No recurso é inominado, e aí veja bem, aquilo que nós já falamos, a turma recursal não é composta de desembargadores, mas sim de juízes. São 3 juízes, né, togados, que vão exercer a função de julgadores, reunidos na turma recursal. Esses 3 juízes não são desembargadores, são juízes do primeiro grau de jurisdição, são juízes do primeiro grau de jurisdição. O recurso para a parte elas tem que ser feito obrigatoriamente por advogado. E o artigo 41, lá no parágrafo 2º, vai falar: o recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. E aí vem a crítica, né? Professor Charles, se o juizado especial na primeira instância, ou seja, vamos colocar assim, a primeira instância, com o juiz, da primeira fase até a sentença, até 20 salários mínimos, sou dispensado do advogado. Agora me obriga a contratar advogado, aí fica inviável o juizado especial, realmente fica inviável. E pior, ainda cobra preparo, que é custas, ainda cobra as custas retroativas. E isso dificulta. Então a ideia, parece, da ideia do legislador é criar elementos obstativos, que vão criar obstáculo para a via recursal. O prazo para o recurso inominado, que se assemelha à apelação, mas não se chama-se apelação, é recurso nominado, prazo de 10 dias, né? O preparo deve ser recolhido em até 48 horas sob pena de deserto. Deserto é o recurso não conhecido por ausência de preparo do pagamento e tem que ser retroativo. O efeito do recurso é devolutivo, pode ser dado efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão, para impedir a execução provisória ou o cumprimento provisório da decisão, e aí justamente a parte tem que pedir ao juiz, demonstrando, para demonstrar, tem que demonstrar que é para evitar um dano irreparável para a parte que teve a decisão do juiz contrária a ele, né? Porque tem a possibilidade de reversão e os motivos que foram justificados. Julgamento. As partes serão intimadas a data e sessão do julgamento. E, regra, não há intimação do acordo. Ou seja, as partes elas são só intimadas da sessão de julgamento. Não há intimação do acordo. Porque para facilitar a continuidade das decisões dos juizados especiais. Voltando aqui à questão das despesas, né? O artigo 54 vai falar que o acesso ao juizado especial independe, em primeiro grau, da jurisdição do pagamento de custo, taxa e despesa. Isso é importante. Na primeiro grau, mas no segundo grau tem que ser pago. Aí vem a questão antagônica. Inclusive, é obrigada a presença de advogado. Professor, eu quero recorrer. Recurso nominado tem que ser feito por advogado. Mas antes não era facultado a ter 20 salários mínimos, agora é obrigado? É obrigado. Então tem que ficar atento a isso. Parágrafo único do artigo 54. O preparo do recurso. O que é o preparo? Os custos processuais, as taxas de porte, de ida e devolução. Na forma do parágrafo 1º do artigo 42 dessa lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas despesas do primeiro grau de jurisdição. Olha só, se a despesa do primeiro grau não era cobrada, agora é cobrada na fase recursal. Se eu for recorrer, eu tenho que pagar tudo que eu não tinha que pagar anteriormente. Olha como é que é um elemento para criar um obstáculo ou para dificultar o manejo do recurso nominado. Ressalvada a hipótese de assistência jurídica gratuita. Por isso que é interessante, mesmo no juizado especial, pedir a justiça gratuita, por conta da via recursal. O artigo 55 vai falar o seguinte: a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogados. Ou seja, no primeiro grau não tem. Ressalvado o caso de litigância de má-fé. Se a parte agir de forma maliciosa para criar mecanismo ilusório ou para procrastinar decisões ou criar elementos onde que não existe direito, aí o quê? Ele pode ser condenado por litigância de má-fé. Aí tem condenação em honorários advocatícios. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará, já na fase recursal. Então, estou falando da fase recursal. Interpus recurso nominado, contratei um advogado, tive que recolher o preparo, se não tive justiça gratuita deferida anteriormente, paguei as custas retroativas e tudo. E em segundo grau, o recorrente, a pessoa que recorreu, for vencido, ou seja, perder o recurso, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixadas em 10%
e 20% do valor da condenação, ou não havendo condenação no valor corrigido da causa. Então, na fase recursal, há condenação em honorários advocatícios, né, no valor de 10% e 20% do valor da condenação, ou não havendo condenação no valor corrigido da causa. Nós temos as súmulas 376, que ela vai resolver a questão do mandato de segurança. Antes, os advogados interpunham o mandato de segurança porque não cabe das decisões interlocutórias de juizado especial recurso. O recurso lá inicial é em barra de declaração, recurso inominado e recurso extraordinário. Não há figura do mandato de segurança. Mas aí tinha uma discussão. Quem que é competente para receber o mandato de segurança? Muitos estavam encaminhando o mandato de segurança para o Tribunal de Justiça. E aí o que acontece? Indiretamente subiria o recurso para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça simulou e resolveu. Quando for interpor mandato de segurança contra a decisão do juizado especial, quem é competente é a turma recursal e não os tribunais de justiça. A competência vai para a turma recursal, que é composto de 3 juízes da primeira instância, e não dos desembargadores dos tribunais de justiça. Essa é a resolução da súmula 376. Esse é o conteúdo que a gente queria trabalhar com vocês, né? Na próxima aula, ou no próximo conteúdo, a gente vai começar a falar agora do juizado especial criminal. Muito obrigado, meu nome é Charles Teixeira Chaves, até a próxima.